Vamos começar com a nossa dica de arte? Rosana já tá aqui toda linda, toda querida. Feliz Ano Novo! Para você. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Também para todos que estão nos assistindo, que seja um ano de muita paz, Amém. de muito amor, de muita arte, né? Muita cor, né? Muita cor. Que o artesanato ajude as é pessoas, isso que a gente né? precisa, Como né? fonte de renda, você que usa como hobby, você que usa como terapia, né? Tantos profissionais da saúde indicam Nossa, artesanato para terapia mesmo, para ajudar a gente a fazer essa higiene mental que é tão importante. E a gente ouve cada depoimento bacana, então que isso está ajudando. Terapia é importante, mas isso não deixa de ser uma terapia também. Sim. E que dá um prazer danado você chegar no final e falar assim, fui eu que fiz, olha, eu sou capaz, que bacana, né? Quanta gente que está aí sentadinho no sofá, às vezes desanimada, corre lá, pega essa agulha, linha, vamos trabalhar. Você é capaz. Né? Você é capaz, vamos ser felizes. Bora lá! Ó, passo a passo hoje de uma bolsa super rápida, gente, de você montar na sua casa e com bordadinho para dar aquele tchan, né? Isso. Aquele detalhe especial. Às vezes a gente quer sair, mesmo quem está na praia, né, quer dar uma caminhada, assim, não quer levar a bolsa mesmo, cheia de coisa, né? Então leva uma bolsinha de lado, pode até pôr uma garrafinha d'água dentro, de repente, né? Documento, chave, Documento, celular. chave, isso, o que mais importante. E outra coisa, aproveita retalhos que tem em casa. Legal. Então, a gente pode fazer assim, com uma manta ou com feltrinho. Eu escolhi até o feltrinho, é um feltro mesmo, Legal. Feltro branco. Se você não quer que fique muito volume na bolsa, que ela tenha muito volume, tem mantas diversas, né? Aquele R1, R2, mais fofinha, Posso umas que substituir? colam. Pode substituir pelo feltrinho, tá bom? Bom, então eu vou pegar um feltrinho e tiras diversas que você tem, para quem, principalmente quem faz patchwork, né? Geralmente já tem as tiras aí que sobra de um trabalho que está fazendo, então você vai aproveitar. Eu já fiz carteiras também com essa técnica, fica muito bacana. Né? É bacana. Tem o preto, né? em comum, Isso. mas aí tem o floridinho, tem o de bolinha, o poá. Isso, então a gente vai aproveitar. Então, conforme o tamanho que eu quero fazer, eu vou colocar também as tiras. Eu posso colocar em diagonal, eu posso colocar ela em pé, deitadinha. Então, às vezes eu coloco em diagonal, que é bem gostoso de trabalhar também. Então, eu vou pôr uma tira, pode ser larguras diferentes, tá? E deixo sempre sobrando, eu acerto depois. Certo. Então, eu pego uma tira, coloco sobre o feltrinho ou sobre a manta e venho com a outra tira, coloco sobre ela, tá? Então, aqui eu vou passar uma costura. Quando eu virar, eu vou pôr o alfinete, porque depois eu tenho uma já passada. Eu vou pôr o alfinete como se fosse aqui a minha costura, né? Que é um pé de máquina que eu vou passar. Só para a pessoa ver como é tão simples fazer isso. Aí eu vou virar e posso ir lá no ferro e passar, ou vincar. Então ela já vai quiltando também. Aí eu venho com outra tira, ponho em cima desta. Sempre direito com direito? Sempre né, Rô? direito com direito e vou passar a costura de um pé de máquina. Então, para quem tem a máquina, faz direto com a máquina. Quem não tem pode fazer essa costurinha à mão também. E vou virando até eu completar o meu espaço aqui. E depois eu faço isso do outro lado também. Então eu pego uma outra tira, ponho aqui em cima, só para a pessoa ver o efeito que dá. E como é fácil, num instantinho você já faz a parte da frente. E essa parte da frente não precisa fazer o quilt, aquele matelacê, né? Não precisa quiltar, porque ela já está presa na manta. Então ela não vai ficar fofa. Olha, e vou virando. Tá. Até completar. Quando eu completar isso daqui, aí eu vou acertar ela direitinho. Então eu já tenho Perfeito. uma feita aí, tá bom? A gente vai mostrar. Isso É só cortar, né? As sobras. Só cortar as sobras. Aí depois eu vou explicar também a alça. Olha, então aqui eu tenho uma já feita. Vou até tirar isso daqui, que eu vou explicar como prego o zíper. Aqui a gente já traz o passo adiantadinho, assim. Olha, fiz as tirinhas costuradas, olha, no feltrinho e acertei as bordas, né? Aí eu vou costurar o zíper. Eu gosto muito de zíper de metro, que eu coloco o cursor depois.
Porque quando já tem o cursor, você precisa estar movimentando ele para lá e para cá, para a costura quando você vem costurando, ela não fazer isso na hora do zíper. Então, você para, põe o cursor para lá, passa aquele pedacinho, depois volta o cursor, tá bom? Então, eu vou colocar do lado direito, essa é a minha parte de cima da bolsa, eu coloco o zíper com o direito virado para o direito da bolsinha e venho com o meu tecido de avesso e vou colocar aqui o direito sobre o direito também, tá? E vou passar uma costura aqui. Eu já tenho uma costurada, eu só vou mostrar aqui como que é para o pessoal já saber, ó. Então, eu venho com aquele pezinho próprio de máquina e passo uma costura aqui. Aí, quando eu virar, eu vou vincar essa parte daqui, viro e vinco esta outra parte. Então, eu tenho uma pronta que eu vou mostrar para o pessoal, tá? Aí, o que que eu faço? Eu passo, rebato uma costura aqui também. Então, eu vou ficar com esse acabamento perfeito quando eu abrir o zíper, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu já tenho uma aqui, que eu já fiz isso. E já tô colocando a outra parte também. Olha, o que eu expliquei pro pessoal. Eu fiquei, veja bem, aqui já tá posicionado o outro. Eu fiquei com essa parte interna da bolsa bem arrematada, não dá para ver avesso, e essa é a parte da frente, e rebati essa costura. Então, agora o que que eu faço? Eu coloco também a parte de trás, que eu já passei umas costuras, que é o quilt, né? Põe a parte de trás e o forro. Então, ficou assim. Vou explicar de novo aqui, ó. Eu tenho essa parte. Agora, eu vou pregar o zíper na parte de trás, porque já tá pregado num lado da bolsinha. Eu tenho que pregar o zíper aqui. Então, eu coloco o zíper de novo, direito virado pra cá. Olha. E coloco o forro do lado direito aqui em cima. E vou passar essa costura pregando o outro lado do zíper. Eu vou pôr com alfinete. Opa! De vez em quando a gente pega uns alfinetes que tem a pontinha meio não tão fininha, né? Bom, fiz isso, quando eu virar, olha, eu já tenho meu zíper colocado, tá? E o forro, vou passar aquela costura aqui e o forro também colocado. Arrasou. Tá bom? Aproveitar essa pausa. Tá. Vou dar um recadinho, na sequência a gente volta para finalizar a bolsa, Tá tá? ótimo, E claro, tá ótimo. passar algumas dicas de bordados, Tá ótimo. que eu vou aproveitar a presença da Rosana para ela trazer pra gente mais umas florzinhas lindas. Isso.